Nós vamos ler no capítulo 7, versículo 9 em diante. Você que trouxe sua Bíblia, deixa as Escrituras abertas para a exposição. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos. E clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos que estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostrava sobre o seu rosto e adoravam a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graça, a honra, o poder e a força seja ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: eles são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca terão sede, não cairá sobre ele o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amém, meus irmãos? Nós iremos conversar nessa noite sobre a igreja triunfante. A igreja triunfante. A igreja triunfante são aqueles crentes que venceram fielmente as lutas nesse mundo e atualmente se encontram com Cristo Jesus na glória. São os crentes de todas as épocas e eras. São esses crentes aí que venceram, suportaram o pecado ou suportaram o peso do pecado. O que é suportar o pecado? Suportar o pecado é quando você não cede ao pecado. Suportar o peso dele é você dizer que você não o cedeu, não se entregou para ele. Alguém que peca, cai num determinado pecado, ele nunca pode dizer: eu senti o peso do pecado. Porque só quem sente realmente esse peso é aquele que suporta realmente e não se entrega a ele. Porque quando uma pessoa ele se entrega ao pecado é porque ele realmente não suportou até os últimos momentos para saber realmente o seu peso. Cristo, ele pode dizer isso, porque Cristo ele suportou o pecado e de maneira nenhuma ele pecou. As Escrituras mostram que muitos crentes aqui, esses que venceram, que é a igreja triunfante, que é a igreja que está nos céus, esses sim suportaram o pecado e eles estão na glória, na presença de Deus, principalmente debaixo do seu trono, tributando toda a honra e toda a glória ao seu Salvador. A igreja militante são os crentes que se encontram vivos hoje e eles ainda estão batalhando, militando para manter a sua fé e guardá-la, aquela fé que uma vez foi entregue a vocês. Como está lá escrito em Judas, versículo 3, que essa fé que uma vez foi dada, você precisa guardá-la. Guardá-la é quando você começa a militar. Militar contra quem? Você vai militar contra os prazeres do mundo, você vai militar contra as forças das trevas e você vai militar contra o seu maior inimigo, que é você mesmo. Por isso que Jesus disse: aquele que vinha após mim, negue-se a si mesmo. Ele não mandou negar o mundo primeiramente, ele não mandou negar o diabo, ele mandou negar a si mesmo, ou seja,
negar os seus desejos e suas paixões. Então, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós estamos militando, batalhando, lutando e perseverando. Por isso que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, portanto, meus irmãos, sejam sempre constantes e abundantes na obra do Senhor, porque o trabalho de vocês não vai ser vão. Essa ideia ali envolve também um aspecto de você viver boas obras em Cristo, praticar boa justiça em Cristo Jesus. Então, enquanto você estiver vivo nessa terra, você vai estar militando contra o pecado e você também vai estar militando contra as forças inimigas do cristianismo, num aspecto de perseguição, lutas, aflições, doenças, tribulações. Por isso que Paulo vai dizer: quem vai me separar do amor deste Deus? Aí ele vai dizer: será que os anjos, a potestades, o principado? E ele diz: eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nada vai nos separar do amor deste Deus. Que cabe a nós é perseverar, é batalhar. Foi aquilo que Paulo disse: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a minha fé. Ou seja, ele lutou, ele militou, ele batalhou para se manter firme até receber o dia a sua coroa de justiça, que vai ser entregue pelo seu Senhor. E essa coroa não é só para Paulo, ele disse: é para todos quanto amam a volta de Cristo. E só quem ama a volta de Jesus é quem se mantém militando, batalhando em meio à sua caminhada cristã. Então a igreja, ela mostra isso. Você vai ver aqui na igreja do Apocalipse, no capítulo 7, você vai ver essa batalha, melhor dizendo, você vê no capítulo 6 essa batalha da igreja militante. No capítulo 6 você vai ver aqui na representação, e no início aqui do capítulo 7, que aborda também sobre os 144 mil, esses que vão ficar na terra, que vão estar militando e batalhando. Os capítulos 6 e 7 mostram 3 acontecimentos. João vê o sofrimento dos ímpios, devido ao juízo do Senhor sobre eles, que está no capítulo 6. No capítulo 7, ele tem a visão da igreja militante, que são os eleitos de Deus confirmados pelo selo de Deus em suas vidas, que é os 144 mil, que eles vão estar na grande tribulação militando e batalhando. Nós também ainda fazemos parte ainda dessa igreja, e nós estamos militando ainda, porque Jesus ainda não veio para nós ainda. E por fim, os apóstolos, que contemplou a igreja triunfante diante do trono de Deus. Então, no capítulo 7 também vai mostrar a igreja triunfante, que também está envolvido aqui os crentes que vão vencer na grande tribulação, e nós também que vamos estar na glória, que também nós vamos fazer parte dessa igreja triunfante, que nós vamos estar lá na glória para sempre com o Senhor. Nós vamos agora para o capítulo 7, nós vamos ver aqui a exposição do texto. Depois dessa introdução, nós vamos aqui abordar aqui: olhei, capítulo 7, versículo 9, acompanha aí na sua Bíblia. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestes brancas, com ramos de palmeiras. E também você vai ver aí palmas nas suas mãos. Então vocês veem aí 3 figuras: vestes brancas, ramos de palmeira e palmas nas suas mãos. Você vai ver no capítulo 7, em versículo 9, pela segunda vez, no capítulo 7, o leitor vai encontrar a expressão depois destas coisas. Depois dessas coisas. A seguinte expressão é bastante comum no livro do Apocalipse. Quando você lê no capítulo 4 e versículo 1, aqui do livro do Apocalipse, ele vai expressar depois dessas coisas. No capítulo 7, versículo 1 e versículo 9, ele também vai expressar a mesma expressão, depois destas coisas. No capítulo 15 e versículo 5, vai repetir novamente, depois destas coisas. No capítulo 18, versículo 1, novamente a mesma expressão. No capítulo 19, versículo 1, ele vai repetir a mesma expressão. Por que que o texto, esses textos, eles frisam isso? É porque ele está mostrando que João sempre está tendo uma nova visão. Sempre uma visão diferente. E ele está sempre contemplando. Certamente quer mostrar que João sempre
ele teve essa nova visão. A visão do apóstolo, ele sai da terra e agora vai para o céu. Ele está nos céus e ele está contemplando os 144 mil, batalhando, lutando. Eles são selados, mas eles estão aí pregando o evangelho e sendo perseguidos. Só que agora, a partir do versículo 9, a visão deles sai da terra, agora vai para o céu. E João parece que ele sempre vai mostrar essa ideia, céu e terra, céu e terra. Sempre ele está mostrando isso no livro do Apocalipse, mostrando as suas visões. E aqui ele vai mostrar a respeito que os 144 mil, eles vão estar na terra militando, batalhando. Agora ele vai ver a igreja triunfante, representada também pelos 144 mil, e pelos crentes que já se encontravam debaixo do trono de Deus. Abra aí sua Bíblia, no capítulo 6, e versículo 11. Leia aí comigo. Então, cada um deles foi dado uma veste branca, e lhes foi pedido para repousar-se, ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como eles tinham sido. Ou seja, a igreja, os 144 mil, iria fazer parte desses crentes que estavam ali debaixo do trono, glorificando a Deus. Então essa é a igreja triunfante. Os 144 mil, eles iriam triunfar, eles iriam vencer, iriam suportar, ou vão suportar a perseguição do anticristo. Irmãos, quando nós chegar na parte, ao falar do anticristo e falar do falso profeta, das duas bestas, quando você vê a perseguição lá, é terrível. Agora você imagina, só pode, se você não servir o anticristo, você não pode comprar, não pode vender, não pode comer, não pode beber. Então o negócio vai apertar, os parafusos vão arrochar. Só que esses 144 mil, eles vão ser perseguidos, vão ser mortos, mas eles vão ser vistos como a igreja triunfante, aqueles que suportaram e venceram para a glória do Senhor. E eles vão estar perante o trono, bendizendo e exaltando o nome do Cordeiro. E o texto aqui vai mostrar esse ponto. João procura sempre repetir a cena das suas visões espirituais, com certeza na intenção de enfatizar. Nos capítulos 4 e 5, é registrado os 24 anciãos diante do trono. No capítulo 6, as almas dos mártires são vistas também diante do trono. E depois você vai ver registrado no Evangelho de João a grande multidão perante o trono de Deus. Ora, João, no primeiro quadro, descrito pelos 24 anciãos, está envolvido também os 144 mil, que representa todos os povos de todas as épocas e eras. Ou seja, judeus e cristãos vai se tornar um só povo para bendizer o nome do Senhor para sempre. Essa daqui é o grande propósito. Quando você vai lá para Efésios, a Bíblia diz, Paulo vai dizer, que Deus, ele não apenas rasgou o véu, ele também derrubou a parede da separação, que separava gentios de judeus, mas nesse dia vai se tornar um só povo e nós vamos estar para sempre glorificando o nome do Senhor. Então, as pessoas dizem, Deus ele vai perder a batalha para o diabo. Não vai, porque o texto que diz que é milhares, é como a areia da praia. É porque nós pensamos que é só no nosso contexto. Não, aqueles crentes do passado, desde o tempo de Abel, homens que foram fiéis, perseveraram. Quando você lê a história dos hebreus, esses homens que perseveraram na fé foram mortos. Nós todos vamos nos encontrar com ele, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés e principalmente com Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vai ser milhares de multidões e não vai ter como contar. Então, meus irmãos, Deus não vai perder a batalha para o diabo. Ele não vai perder, porque vai ser milhares e milhares. Então João viu na terra os judeus representados pelos 144 mil selados. No céu ele vê a grande multidão de todas as nações, tribos e línguas. Nessa segunda visão, os judeus se tornam um só povo com a igreja de Cristo.
É aqui que está o mistério. Deus queria unir este povo com os gentios e fazer um só povo. Isso foi o plano de Deus desde o princípio. O plano dele sempre foi unir. Ele usou Israel para Israel ser um tipo de uma agência para pregar o reino de Deus. As nações teriam que vir a Israel. E quando vinha a Israel, se tornava povo de Deus também. Só que Israel, ao invés de proclamar o reino, anunciar o reino, só eles se acharam herdeiro do reino. E começava a chamar os gentios de circuncisos, começava a chamar os gentios de cães, começaram a chamar os gentios de tudo, ou seja, que não tinha direito. Aí Jesus vem, derrama seu sangue na cruz, rasga o véu, derruba a parede que separava os judeus e gentios e fez um só povo. E naquele dia todos nós estaremos para sempre, porque lá não vai ter essa ideia de brasileiro, lá não vai ter essa ideia de asiático, lá não vai ter essa ideia de branco, lá não vai ter essa ideia de preto, lá não vai ter essa ideia de pobre ou rico. Todos nós lá seremos um em Cristo Jesus, adorando o nome do Senhor para sempre. E aqui João, ele vê isso, quando você lê que os 144 mil vai fazer parte desse povo. Você pode ler sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 14 e versículo 1. Olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estava os 144 mil. E o nome, e que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome do seu Pai. Ou seja, esses 144 mil, que é os judeus, vai fazer parte dessa multidão que vai estar glorificando o nome do Senhor. Se todas as nações foram alcançadas pela salvação, lembra quando Jesus disse que quando o evangelho fosse pregado em todo o mundo, ou seja, essa ideia de falando tribos, línguas, povos, nações, isso daqui está se cumprindo o que foi escrito lá exatamente em Mateus 24:14. Na grande tribulação, o evangelho vai tomar de conta do mundo. E quem é que vai pregar? Os 144 mil. Eles vão estar pregando o evangelho. E também aqueles que não são judeus. Os 144 mil são judeus, que vão estar pregando e anunciando a respeito do Messias. Depois, também ali vai ter crentes, pessoas que também não são judeus de puro sangue, mas vão estar também proclamando o evangelho na grande tribulação. E aqui se cumpre porque o evangelho, quando o evangelho alcançar todo mundo, aí se cumpre que a igreja vai voltar com Cristo para destruir o anticristo e vai implantar o milênio na terra e Jesus vai reinar por 1000 anos. E aqui essa ideia de povos, tribos, línguas, nações, é uma promessa que Deus fez a Abraão. E qual foi a promessa que ele fez a Abraão? Abraão, todas as nações da terra serão benditas em ti. Por quê? Porque de Abraão viriam os judeus, e de judeu viria o Messias. Por isso que quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, ele vai dizer para a mulher samaritana, a salvação vem dos judeus. Porque os judeus vinha a linhagem do Messias, do Cristo, que iria para a cruz, e na cruz, como está escrito aqui no capítulo 5, com seu sangue ele comprou povos, tribos, línguas e nações. Então Jesus, ele sempre trabalhou, Deus nunca olhou para o mundo olhando só uma nação especial, ele olhou para Israel, mas ao mesmo tempo querendo que todas as nações também viessem pertencer a ele, viessem servir a ele e viessem também glorificar o nome dele. E aqui o texto vai falar de vestes brancas. Vestes brancas, lembro da promessa feita à igreja de Sardes. O caso que ela vencesse o mundo seria vestida com vestes brancas. Lê aí em Apocalipse comigo, capítulo 3, versículo 4 e versículo 5. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram. Olha, o texto diz poucas pessoas. Dentro da igreja de Sardes tem poucas pessoas que não se contaminaram.
São essas poucas pessoas que naquele dia vão vestir vestes brancas. E o texto continua: e elas andarão comigo, vestidas de branco. Daqui é os vencedores, daqui é a igreja triunfante, irmãos. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome, e diante do meu Pai, e diante dos seus santos anjos. Essa que é a igreja. Infelizmente, tem muitas pessoas que estão dentro da igreja militante, mas que não vão se tornar triunfantes. Infelizmente, estão dentro da igreja, mas estão vivendo em terrível pecado. Pessoas que estão mais preocupadas com a sua autoestima. Pessoas que estão mais preocupadas com sua vida depressiva. Pessoas estão mais preocupadas com prosperidade. Pessoas estão mais preocupadas simplesmente de juntar tesouro aqui na terra. Não importa como é que ele faz, ele quer enricar, ele quer prosperar, não importa. Ele rola, ele dá cheque sem fundo, ele mente, ele faz coisas maldosas. Essas pessoas aí ficarão de fora. Não serão vistos como igreja triunfante. Será uma igreja derrotada, fracassada, porque a igreja de Cristo, ela não é derrotada, a igreja de Cristo é vitoriosa nele. Ele disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci. Nós somos vencedores, porque Cristo venceu por nós na cruz do Calvário. Então o que cabe a você? Tu quer ser vencedor? Tu quer triunfar naquele dia? Pois venha militar e venha guardar a tua fé aqui na terra. Porque se você guardar a tua fé aqui na terra, pode esperar que você vai receber a coroa da vida. Você vai ser vencedor. Você vai receber a medalha de campeão. Assim como as escrituras falam que você está correndo uma corrida. E o teu objetivo é chegar no final, na linha de chegada. E lá você vai cantar o hino da vitória para a glória do nome do Senhor. Então tem que triunfar. Mas infelizmente são poucos que vai ter esse privilégio. Por quê? Por que vestes brancas? Por que roupas brancas? As vestes brancas tanto significa pureza e santidade, quanto também quer dizer também vitória. Quando o imperador, ele entrava dentro de uma província, e ele conquistava aquele reino, o que é que ele fazia? Ele ia montado em seu cavalo branco, e ele ia montado em vestes brancas, para se apresentar perante a multidão, porque ele era vencedor, conquistador. Jesus está dizendo, quando você veste essas vestes brancas lá no céu, andando com ele, passeando com ele, nos céus, ele está mostrando para todas as nações, tribos, línguas, que você faz parte da igreja vitoriosa e da igreja triunfante. Ele vai mostrar que você é um vencedor nele, porque ele venceu por você na cruz, e você, por amor a ele, você também venceu para a glória do seu eterno nome. Ei, mas agora para chegar lá, para alcançar lá, tem que ter muita renúncia de muitas coisas. De muitas coisas. Você vai ver também que o texto fala de quê? O texto fala também das palmeiras. Lá no céu, lógico, não vai ter palmeira com folha de palmeira. Lá não vai ter, lá é um mundo espiritual. Mas só que João está ali usando aqui uma linguagem figurada. E essa linguagem figurada está lembrando Jesus entrando em Jerusalém, se apresentando que ele iria vencer o pecado, iria vencer o mundo, iria vencer o diabo. E quando Jesus estava entrando em Jerusalém, montado em jumentinho, o que o povo estava fazendo? Colocando seus tecidos, suas capas, tirava as suas capas e colocava no chão, para o jumentinho passar por cima. Só que aqueles que eram pobres, não eram ricos, não tinham condição financeira como os demais, que tinham uma capa de linho muito cara, o que eles iam? Eles iam lá, cortava palha de palmeira e colocava no lugar das vestes
que estava representando. Então, Jesus ali, ele entra triunfante, vencedor, dizendo que ele ia vencer tudo na cruz. Então, essas palmeiras, essas folhas aqui de palmeiras, você entrando com ela nos céus, é uma forma simbólica, é dizendo também que você é vencedor em Cristo. E o outro texto são as palmas. Palmas também é a ideia que você venceu, você alcançou, você conquistou e você vai ser aplaudido naquele dia. Meu irmão, naquele dia vai ter muita vergonha, mas naquele dia também vai ter muita honra. É porque a gente só se prende só no tribunal do trono branco, que lá vai ter vergonha mesmo, ele vai expor o pecado, ele vai expor as imoralidades de todos os homens, e ele vai mandar para o inferno para sempre. Mas daqueles que foram envergonhados, mas a igreja triunfante não. A igreja triunfante não vai ser envergonhada, ela vai ser exaltada para a glória do nome do teu Deus. Por isso que vale a pena suportar, por isso que vale a pena sofrer, por isso que vale a pena ser crente, por isso que vale a pena suportar doença, por isso que vale a pena suportar dor, por isso que vale a pena ser perseguido, porque o Senhor vai te recompensar naquele dia, crente, e só quem crê nesta esperança, dê glória para Jesus. Então é isso, você vai mostrar a sua vitória, irmão, você venceu o pecado, imagine aí. Você venceu o diabo, você venceu as forças do mundo. Ei, mano, não é para qualquer um não. E o Senhor é tão misericordioso que Ele não nos deixou só. Ele nos deixou com o seu Espírito, deixou a sua palavra, e Ele usa as provações para você se manter firme na presença dEle. É isso, esse é o projeto dEle. O cântico dos salvos perante o trono. Aprenda com a igreja triunfante, igreja militante, que está aqui nesta noite. Aprenda com a igreja triunfante. E o que é que eu vou aprender com a igreja triunfante? Leia o capítulo 7, versículo 10 comigo. Clamavam com voz forte, dizendo ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence o quê? A salvação. O que é que a igreja triunfante vai estar fazendo naquele dia? Vai estar adorando a Deus porque ela foi salva pelo sangue de Jesus. Se hoje nós pregar a mensagem da cruz dentro da igreja, dá sono. Se hoje falar de cruz, eu já conheço isso daí. Eu já conheço essa história. Ah, Jesus morreu por mim. Se tornou uma coisa comum. Mas para a igreja triunfante não é algo comum, é algo extraordinário. Ela vai estar agradecendo a Deus porque o Cordeiro derramou o seu sangue e lhe purificou de todo o pecado. Charles Henry Spurgeon já dizia, meu querido irmão, a cruz de Cristo é a resposta de Deus para a raça humana que ela não poderia salvar a si mesmo. Pare e pense, você, por mais que você fosse santo, você não poderia salvar-se a sua vida, indo para uma cruz. Jesus, Deus, eu vou para a cruz, eu vou morrer aqui por mim. Deus não ia aceitar o teu sacrifício, por mais que você fosse santo, Ele não ia aceitar o teu sacrifício. Por quê? Porque você não é eterno, você não tem esse atributo de eternidade. O pecado tem efeitos eternos. Sabe por que o homem merece a condenação eterna? Porque ele pecou contra um Deus eterno. E o Deus eterno, sabendo que homem nenhum mortal poderia resolver os efeitos eternos do pecado, Ele mesmo, o eterno, desceu e foi para a cruz e resolveu a solução e o problema do pecado para te dar vida eterna para sempre. Você está entendendo o motivo de você naquele dia glorificar Deus pela salvação? Porque hoje é o seguinte, que dá ibope hoje, que dá agenda hoje, que dá like hoje, que dá inscritos hoje, tapinha nas costas hoje, sabe o que é? Você vai receber tua bênção.
Deus tem uma grande bênção para a tua vida. Ei, tu vai ganhar aquela casa acolá. Ei, Deus vai te dar aquele carro. Ei, Deus vai te dar aquele casamento, tu vai ser feliz. Meu irmão, aí todo mundo glorifica. O culto está voltado para essas coisas. Mas aprenda com a igreja triunfante. Ela está bem dizendo ao Senhor, não é porque teve carro, não é porque teve fazenda, não é porque teve riqueza, não é porque teve saúde, é porque Jesus morreu por ela. Porque o sangue de Jesus lhe purificou de todo o pecado. Eita, irmãos, que coisa bonita. Então o contexto informa que os crentes se encontravam diante do trono. São pessoas de todas as nações e todas as línguas. Aqui a confusão da Torre de Babel acaba. É aqui. De todas as línguas, povos, naquele dia vai ser um só cântico. Desde a Torre de Babel, Babel significa confusão, que já estava apontando para a Babilônia. Naquele momento, na construção daquela torre, Deus confundiu as línguas e nunca mais os povos falaram a mesma língua. E começou a surgir outros idiomas. Mas nesse dia, europeus, asiáticos, africanos, americanos, pessoas da Oceania, pessoas de várias partes do mundo, você vai falar lá e você vai compreender um outro. Eu não sei qual vai ser o idioma lá, eu não sei qual vai ser a língua lá. Uma coisa eu sei, nós vamos estar adorando a Deus em uma só língua, porque nós vamos ser um só povo para sempre com o Senhor. Todos os povos cantarão e louvarão o Senhor perante o trono em um só coro. A pregação aqui, nós vamos pregar, nós vamos evangelizar, você canta, mas o ministério da pregação aqui vai cessar, mas o ministério do louvor lá vai continuar, porque nós vamos estar bendizendo o Senhor para sempre. Então aprenda com a igreja triunfante, igreja militante, que você tem que entrar na presença dele com cântico e louvor, adorando o seu eterno nome. Adorando o seu nome. Bom, vamos ver aqui o texto. Que Deus planejou nos seus decretos eternos a salvação, e o Cordeiro executou em sua morte na cruz esse projeto, e efetivou através do Espírito Santo. É por isso que o louvor, canta louvor para o Pai, canta louvor para o Filho, e canta louvor para o Espírito. Por quê? Porque o Pai é o orador, o Pai é o pregador, o Filho é a palavra, o Espírito é o fôlego que leva essa palavra aos corações e aos ouvidos. E o Pai planejou a salvação, o Filho executou a salvação na cruz, e o Espírito Santo efetiva ela no teu coração, que você crê que Jesus é o único Salvador e mediador entre Deus e os homens. Então a Trindade ela vai ser glorificada neste propósito. Por isso que tem um mesmo plano, não tem confusão entre eles. Eles trabalham com o mesmo projeto. Todos. Os anjos, capítulo 7, versículo 11 na sua Bíblia. Todos os anjos estavam em pé. Não era só a multidão, não. Olha, vai estar a multidão de todos os povos e épocas. Mas no versículo 11 vai dizer: todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono. Todos os anciãos, que é os 24 anciãos, estavam também perante o trono. Os 4 seres viventes, também diante do trono, e prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória, as ações de graça, a honra, o poder e a força seja do nosso Deus para todos sempre. Amém. Você está vendo aqui o cântico? Preste atenção no louvor lá no céu. Aprenda com os anjos, com os 24 anciãos e com os 4 seres viventes. Você não vê eles cantando aqui: me dá a minha bênção, me dá a minha bênção. Está aqui? Não está. A minha vitória é como sabor de mel. É aqui que está cantando? Não. Por quê? Porque aqui na igreja triunfante e para os anjos,
para os 24 anciãos e para os 4 seres viventes, não tem eu. O culto lá não é para mim, como muitas vezes é feito aqui na terra, que muitas igrejas estão fazendo culto para o próprio homem. Lá o culto vai ser para o Cordeiro, o culto vai ser para o Pai e para o Espírito Santo do Senhor. Por isso que ele vai honrar o quê? Os atributos de Deus. Vai exaltar o atributo da sabedoria, vai exaltar o atributo do poder e vai exaltar o atributo da força. O que é a sua sabedoria? A sua criatividade. Quando você olha para os céus, para a terra, para o mar, você vê a criatividade de Deus, a inteligência de Deus. Por isso que Jeremias vai dizer assim: os deuses que não fizeram os céus, os deuses que não fizeram a terra vão desaparecer. Porque o Senhor estendeu os céus com a sua inteligência e estendeu o mundo com a sua sabedoria. Criatividade. A sabedoria lhe dá essa capacidade. E essa sabedoria vai além. O quê? O plano de salvação. O plano, essa sabedoria não só executou a criação, como está lá em Provérbios capítulo 8. Mas isso daqui também mostra o seu plano também de salvação, que vai executar. O poder lhe dá a capacidade de criar. Se a sabedoria lhe dá inteligência e criatividade para ele colocar tudo em ordem, o poder lhe dá a capacidade de ele executar, de ele fazer. A sua onipotência. E a outra é a força. O que é a força? O mesmo Deus que criou, o mesmo Deus que teve a criatividade, o mesmo Deus que criou, é o mesmo Deus que tem a força para sustentar. Ele criou, planejou com a sua sabedoria, ele criou com o seu poder e ele sustenta com a sua força. Por isso que o universo é sustentado na força e no poder da sua palavra. Então os anjos estão cantando, os 24 anciãos estão louvando e os 4 seres viventes estão adorando e dizendo a ele a glória, o poder, a força, porque ele é onipotente, ele é todo poderoso e a ele a glória é para sempre. Não tem eu, não tem para mim, não é eu, não é aqui nada. Aqui o louvor é exclusivamente para Deus. Aprenda não só com a igreja triunfante, aprenda também com os seres que estão nos céus, que eles adoram, que eles louvam ao Senhor. Nós vamos ver mais adiante, capítulo 7, versículo 14. Aqui eu usei a expressão nunca mais. Crente, nunca mais naquele dia. Nunca mais o quê? Vamos ler aí comigo capítulo 7, versículo 14. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são e de onde vieram esses que estão vestidos de branco? A resposta: o Senhor sabe. Então ele diz: eles são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e alvejaram com o sangue do Cordeiro. Um dos anciãos perguntou a João se sabia quem eram aquelas almas. O apóstolo João diz a mesma resposta de Ezequiel. Quando Ezequiel ele é transportado em espírito para dentro de um vale de ossos secos, ele pergunta: esses ossos aí podem reviver, esse exército? Ezequiel: Senhor, tu sabes. Aqui é a mesma coisa. Aqui o texto se refere, João lembra. Ele diz para o ancião: Senhor, tu sabes. Eu não sei de onde vem esse povo. Essa pergunta não tem a pretensão de adquirir ou acumular conhecimento, mas evidenciar um fato. O texto está querendo informar que é aquilo que João estava preocupado em não acontecer. E o que era que João estava preocupado? Leia comigo, lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 4. Olha aqui, João. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Ou seja, João estava desesperado, porque não ia ter o desenrolar da história. E ele não poderia como saber como executar tudo. E João estava desesperado. Aí aqui é apresentado: João,
Agora você não precisa temer, você não precisa ter medo, você não precisa se assombrar, porque aqui todos os pecadores que estão chegando da grande tribulação, eles estão lavados pelo sangue do Cordeiro, foram salvos pelo sangue de Jesus, não negaram o nome dele por nada. O que é que está querendo dizer? Na grande tribulação, por mais que é um crente lá na grande tribulação, ele morra entregando sua vida por não negar Jesus, ele não está sendo salvo, não é pela obra não, pelas obras dele não. Deus não vai contar aquilo como obra dele, ele está guardando a sua fé por uma crença que ele já tinha antes. Qual? No que Jesus fez por ele na cruz do Calvário. Porque ninguém é salvo pelas suas obras. Esse sangue do Cordeiro vai romper o tempo e vai chegar na eternidade. Irmão, o texto vai dizer que nós vamos louvar de dia, de noite, todos os momentos, pelo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Hoje, nós não temos noção. Hoje, nós não temos assim mesmo. Nós temos o Evangelho apenas como uma introdução. Eu vou pregar o Evangelho na rua, Jesus morreu, Jesus lá ressuscitou para te salvar. Vem para Jesus, tu vai ser feliz. Vem para tu vai ter isso. Aí nós paramos. Nós não queremos mais pregar a cruz dentro da igreja. Não queremos mais falar do sangue de Jesus dentro da igreja. Por quê? Porque pensa que o Evangelho é a introdução do cristianismo. E o Evangelho não é a introdução do cristianismo. O Evangelho é o cristianismo. Deus é o Evangelho. Cristo é o Evangelho. E o Evangelho está rompendo o tempo e vai chegar na eternidade. E para todos sempre vamos estar louvando o nome do Senhor pelo que Ele fez por nós. Então, por quê? Porque as minhas roupas não vão estar mais sujas, vão estar brancas, mas também alvejadas com sangue. Com sangue. O que é isso? O que significa lavar as vestes? Está lembrando lá de Êxodo. Abra lá sua Bíblia em Êxodo, capítulo 19. Irmãos, olha, o Apocalipse sempre está conectado com o Antigo Testamento. Por quê? Porque tudo tem que se fundamentar nas Escrituras. Era uma nova revelação, e por ser uma nova revelação, tinha que se fundamentar nas Escrituras. Para quê? Para que quando lesse, viesse crer que não era uma besteira de João, que não era um sonho qualquer de João, que não é uma heresia, mas está fundamentado na palavra. Vamos lá para Êxodo, capítulo 19, versículo 10 e 14. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo, consagre-o no dia de hoje e amanhã, que eles lavem aí o quê? As suas vestes. Moisés desceu do monte para junto do povo e consagrou o povo e lavaram as suas vestes. Só que lá no céu, as minhas roupas, a roupa ali, as vestes brancas, lá não é que você vai ter roupa, lá está se reportando da tua vida, do teu ser, da tua pessoa. Ou seja, lá você não vai mais se purificar com água, lá você está purificada pelo sangue do Cordeiro, não vai ter mais preciso de lavagem. Ou seja, o que é que o autor está dizendo? Você não vai precisar mais de cerimônias judaicas, você não vai precisar mais do sacrifício de novilho, você não vai precisar mais daqueles rituais do Antigo Testamento. Por quê? Porque o Cordeiro cumpriu tudo na cruz do Calvário. Tudo já está consumado. Por isso que ele bradou na cruz, ele diz: Pai, tudo está feito, tudo está consumado para a glória do teu nome. Então Deus, Ele é o nosso tabernáculo. Deus é o nosso tabernáculo. Leia aí comigo para nós finalizar. Capítulo 7, 15 ao 17. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. Essa ideia de dia e de noite, lá no céu não vai ter dia e não vai ter noite, irmão. Lá vai ser só eternidade, porque lá, mais na frente vai dizer o texto lá que não vai ter essa ideia de noite. Essa ideia de dia e de noite é para mostrar algo sempre constante. Ele escreve na nossa linguagem para a gente entender que está mostrando algo sempre em andamento. Nós vamos estar lá constantemente louvando e adorando a Deus por tudo, pelo que Ele fez. Então nós vamos ver aqui: por isso estão diante do trono de Deus e o adora de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono
estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro, que está no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Os crentes de todas as épocas e lugares nunca mais sentirão dor, nem prantearão. Assim como Adão tinha acesso direto com Deus no jardim do Éden, nós, naquele dia, vamos ter acesso direto com o Senhor dos céus e da terra. E agora você imagina, o maior mistério que o homem espera é contemplar o Pai. O maior mistério que a igreja espera é contemplar o Criador. Ninguém nunca viu Deus. Ninguém nessa carne nunca vai ver Deus. E naquele momento, o Senhor Jesus Cristo, Ele vai nos apresentar aquele que é o Criador e o sustentador de todas as coisas. E para você ver, eu estava bem aqui em São Luís para ver o Bolsonaro. Quando eu vi o Bolsonaro passando assim, olha, eu fiquei bestinha. Eu fiquei impressionado. Eu disse, Cris, eu vi o homem, que era o presidente da República, daí eu fiquei impressionado. Agora você imagina o Criador do universo. Oh, aleluia. Irmão, imagina você contemplar o Criador do universo. O teu Deus, o que é o autor da tua vida. Irmão, não vai ter uma coisa, pastor, lá no céu não vai ser chato, não, vai não. Lá no céu não vai ser a mesma coisa, não, vai não. Por quê? Porque tu é finito, por mais que tu estejas no céu, o teu Deus, Ele é infinito, Ele é um poço profundo. Quanto mais você mergulha, mais você vai ver a glória e o louvor dEle, mais você vai ter conhecimento da grandeza dEle. E nós vamos estar contemplando Ele naquele dia, nós vamos estar adorando. Olha, nós vamos estar ao redor do trono, os 24 anciãos estão próximos do trono, os 4 seres viventes estão próximos do trono. Jesus, Ele está mais próximo de Deus, Ele está à destra do Pai no trono. E Ele, nesse dia, Ele vai nos abençoar. Ele vai dizer, não terá mais fome, não terá mais sede, não terá mais dor, não terá mais lágrima, não terá mais sofrimento, não terá mais morte. Eu vou apacentar vocês para as águas da vida. Só quem tem essa esperança, igreja militante, glorifica a Deus, porque você será triunfante. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.